Bom, gente, hoje a gente vai dar continuidade da aula passada de ascensão dos regimes totalitários com Segunda Guerra Mundial. Só vou comentar a ascensão de mais um regime totalitário, que foi de Francisco Franco, que foi conhecido como franquismo. Por quê? O fascismo não ficou exclusivo da Alemanha e da Itália. Como a gente comentou também, Stalin também era considerado um regime totalitário. E aqui vamos apresentar também o franquismo. Como tudo começou? A crise de 29 arregaçou, como a gente viu, as economias europeias e fez com que se instaurasse uma instabilidade dentro dos países e acarretou em um nacionalismo exacerbado, tanto economicamente quanto politicamente. Por quê? Economicamente, você não tinha dinheiro dentro do país, as importações ficaram mais caras e você precisava rodar o mercado interno. Então, o que você fazia? Aumentava ainda mais as taxas para produto externo e para estimular a venda dos seus produtos nacionais. Crises políticas espanholas. A Espanha, depois do Congresso de Viena de 1815, foi marcada pelo setor político com lutas contra o absolutismo real e lutas internas separatistas. Então, depois do Congresso de Viena, desde lá, ocorrem instabilidades políticas. Desse meio, ocorreram diversas insurreições, né, dentro e fora do país, de separação. Um exemplo são os mouros, que se rebelaram contra o governo espanhol, e a Cuba, que lutou por sua independência nesse começo de tempo. Em 31, na Espanha foi instaurado um governo republicano e tinha o objetivo de renovar as práticas políticas espanholas e promover uma solução para todos esses problemas econômicos que se instauraram no país devido à crise de 29. Nesse contexto, os conservadores, o pessoal de extrema direita, e os socialistas se alternavam no poder, demonstrando assim uma ausência de um poder hegemônico, de uma polarização, digamos assim, né? Tipo, de um lado mais forte que o outro. Até que os comunistas conseguiram conseguiram se manter no poder até 1934, ganharam sucessivamente nesse meio, e depois de 1934, que os poderes de extrema-direita conseguiram chegar ao poder. E 2 anos mais tarde, foi criado, né, uma liga, né, uma frente com os liberais, republicanos, socialistas e comunistas, que foi chamada de Frente Popular. Em 36, os membros do exército, Gonzalo Queipo, Emília Mola, José Sanjuro e Francisco Franco, lideraram uma tentativa de golpe em 36. Para tentar sustentar essa ação golpista, eles buscaram apoio em um movimento ultradireita composto pelos conservadores espanhóis, denominados Falange. No entanto, esse golpe deu errado, porque foram impedidos pelas milícias de trabalhadores que não queriam uma ditadura no território espanhol. Mas o domínio dos militares sobre as forças armadas do país estabeleceu uma polarização política que deu início à Guerra Civil Espanhola. Enquanto os militares tinham apoio dos monarquistas e dos fascistas para instalar essa ditadura, os grupos republicanos, a parte da Falange, tinha a participação dos socialistas comunistas, o pessoal lá da URSS, e da França também. Então a França e a União Soviética interviram ao lado da Frente Popular na Guerra Civil Espanhola. Hitler e Mussolini, vendo que eles poderiam ter mais um aliado, né, que tinha a mesma linha de pensamento que eles, um chefe totalitário, cederam tropas e suprimentos para Franco, para o lado de Franco. Além disso, Hitler e Mussolini aproveitaram esse conflito para testar o seu arsenal militar. Afinal, Hitler acabou desenvolvendo do zero, digamos assim, a sua indústria bélica, e também eles
utilizaram esse conflito para testar as investidas. Investidas, digamos que é os ataques, as estratégias de ataques. Nesse lugar foi testada a famosa Blitzkrieg. O que é a Blitzkrieg? Era ataque de infantaria, aviação e blindados que eram com grande velocidade e força, ou seja, era tudo de uma vez. Tipo, não tinha chance de reação. E tudo isso abria a defesa inimiga facilmente, digamos assim, porque considerando em tempos de guerra, a velocidade que os alemães tomavam as localidades é muito rápida, certo? Como que funcionava? Primeiro, os alemães mandavam a aviação, a aeronáutica, para bombardear locais estratégicos para derrubar tanto a linha de comunicação quanto a parte de antitanques. E também para proteger, né, os seus aliados contra a aeronáutica inimiga. Depois do bombardeio, eles lançavam os tanques, os blindados, para ir retirando todos os obstáculos do caminho, depois a infantaria logo atrás. Então, era, digamos, uma investida implacável, certo? Bom, em 37, nós tivemos as forças alemãs comandando um bombardeio aéreo que destruiu a cidade espanhola de Guernica. Nós temos um famoso quadro que retrata, eu vou mostrar aqui pra frente, que provavelmente vocês vão ver isso em literatura. Mas eu vou só mostrar ele aqui, tá? Então, em 39, os militares conseguiram vencer a Guerra Civil e estabeleceram um governo totalitário ao comando de Francisco Franco. Esse regime durou muito tempo, até ser destruído em 1975. Então foi de 39 até 75, durou muito. A partir de então, foi chamado de franquismo e demonstrou um caráter autoritário e personalista do governo do general, ditador. Ele que comandou a Espanha por várias décadas. Então, o Franco que comandou por todo esse tempo na Espanha. Falando agora da guerra, né, que em 39 já começaria a guerra, o Franco não apoiou os estados totalitários na Segunda Guerra Mundial. Ele se manteve neutro. Então, para os nazistas e para os italianos, para os fascistas, foi uma bela filha da putagem, né? Porque afinal ele ajudou. Eles ajudaram o cara a tomar o poder, mas tudo bem. Pra gente foi ótimo. Next. Aqui o carinha lindo, Francisco Franco. O quadro da Guernica e a cidade de Guernica. Ficou totalmente arrasado. Origem da guerra. Vamos ver como que começou a guerra. Primeiro, nós temos o comportamento dos vencedores da Primeira Guerra Mundial, que para muitos, né, é considerado que o maior fator de desencadeamento da Segunda Guerra. Por que isso? Porque ele procurou arrasar de vez todos os inimigos, ou arrasar economicamente e tudo, os inimigos na Primeira Guerra Mundial, focando na Alemanha, porque ela tinha sido a principal causadora da guerra, digamos assim. E essa situação piorou mais ainda devido às punições dadas à Alemanha. Toda essa dor de cabeça dada à Alemanha acabou por abrir uma brecha para a ascensão dos regimes totalitários. Aqui na Alemanha, no caso, o nazismo. Bom, a gente sabe que depois que acabou a Primeira Guerra, foi instaurada uma Liga das Nações e tinha sido criada com o objetivo de pacificar os conflitos internacionais seguintes para que não acarretassem uma guerra. Mas ela não tinha força efetiva porque não tinha exército, ela não tinha uma força militar para, digamos, impor respeito, impor medo sobre quem tivesse querendo iniciar um conflito. Ela só podia fazer sanções econômicas que ninguém respeitava. Afinal, ela não tinha exército, por que ter medo dela, né? E o fato também dessa liga ser fraca é que os Estados Unidos, a Alemanha e a União Soviética não participavam dela. Os Estados Unidos era a maior economia do mundo, a União Soviética tinha um imenso poderio que foi recentemente adquirido, né, com o desenvolvimento da indústria pesada que a gente falou na última aula, e a Alemanha, que tinha o nazismo, que estava causando todo incômodo. Então, sem esses três caras, não diminuía ainda mais a força dela.
o período entre guerras, 1919, eu reli, até 39, nada mais foi do que preparar o terreno para a Segunda Guerra Mundial, que envolveria exatamente o mundo inteiro dessa vez. Qual era o cenário europeu de 1930 até 1939? A crise econômica de 29 acentuou os nacionalismos, fazendo que fosse formada uma atmosfera de inquietação. No meio europeu foram instaurados 3 blocos: a Rússia comunista, a União Soviética comunista, as democracias liberais, França e Inglaterra, e os estados fascistas, a Itália e a Alemanha. As alianças entre esses blocos iam além da sua compatibilidade ideológica, ou seja, os fascistas queriam acabar com os comunistas, mas eles acabaram por fazer alguns acordos, como a gente viu de inauguração em 39, eu vou comentar aqui de novo. Eles faziam, uma vez ou outra, uns tratados com interesses, simplesmente por interesse, econômico ou político, tanto faz entre os dois. A situação internacional começou a piorar ainda mais com o expansionismo dos estados. Então, alguns países começaram a expandir. Primeiramente, no Extremo Oriente, o Japão começou a sua conquista à Manchúria, que é uma região oriental da China. E obteve êxito, ela conseguiu dominar a Manchúria em 1931. Colocando o imperador de sua confiança, o território era deles, e o Japão agora teria uma porta de entrada para a China, para continuar a dominação na China. Quando o Japão foi protestado pela Liga das Nações, ele simplesmente saiu e continuou dominando a China. Porque, afinal, a Liga das Nações não ia ter força militar para conseguir conter o avanço japonês. Em meio a esse tempo, a Alemanha quebrou o Tratado de Versalhes, reiniciou sua indústria bélica, suas pesquisas bélicas e começou a reorganizar seu exército. Afinal, ela tinha sido limitada somente à infantaria. Então agora está desenvolvendo novamente a sua linha de blindados e aeronáutica e naval. E nesse meio tempo ele saiu da Liga das Nações e invadiu a Renânia, que era um território desmilitarizado entre a Alemanha e a França. Isso seria tipo uma porta de entrada para a França, a Renânia. Expansionismo começa no meio europeu. Depois dessa parte japonesa e alemã, a Itália também começou seu expansionismo e invadiu a Etiópia. E, com todo o seu poderio melhorado, recuperado e até melhorado, a Alemanha buscou sua expansão orientada por Adolf Hitler, que anunciou uma aliança com Mussolini, saindo da Liga das Nações. E foi formado, então, o eixo Roma-Berlim. Hitler não escondia seus objetivos expansionistas, ele simplesmente falava que queria, ele proclamava a necessidade da união de todos os povos que atribuíssem a raça ariana, os altos, alourados alourados? Olhos claros e alourados. Essa era a raça ariana. E o resto, né, o restante das pessoas que não eram arianas seriam subjugados, escravizados. Bom, nesse meio tempo, nesse caráter expansionista, né, desses conflitos que iam nascendo, a Inglaterra ficou com um caráter pacifista, ou seja, ela procurava contornar esses conflitos, as questões internacionais, os conflitos internacionais, pacificamente, tentando não desencadear na guerra, para tentar não desencadear na guerra, o que acabou por favorecer Hitler e todo o seu propósito nesse meio tempo. A França era uma das potências mais frágeis, afinal, ela era mais próxima das fronteiras alemãs, por isso se apegou muito na Inglaterra, como seu último recurso de defesa. A União Soviética se manteve isolada e os Estados Unidos declararam neutralidade para qualquer conflito que acontecesse ali. Expansionismo alemão. Ele foi muito bem planejado, porque Hitler ele era muito estrategista e muito calculista. Então ele fazia step by step, digamos assim. Em 1938 ele anexou a Áustria e passou por reivindicar as minorias germânicas dos Sudetos, que habitavam os Sudetos, que eram umas regiões montanhosas da Tchecoslováquia. O que deixava ainda mais evidente que a guerra estava à porta, porque os Sudetos não cediam e começaram a organizar
manobras armadas para conter essa invasão alemã. Nesse meio tempo, Mussolini convocou uma reunião com a França e a Inglaterra para tentar resolver esse conflito pacificamente na Conferência de Munique, em 1938. Os países democratas seguiram então uma política de apaziguamento e com isso cederam à vontade de Hitler de anexar os Sudetos. Com a convicção, eles fizeram isso, com a convicção que assim ele iria evitar a guerra e manter a paz na Europa. Ou seja, eles falaram, Hitler, toma isso aqui, mas para com isso aqui. Tipo, só fica, eu vou te dar esse território, mas é para você parar de expandir. Mas essa estratégia só aumentou ainda mais a ânsia de Hitler pelo expansionismo, porque ele viu que as exigências que ele dava eram atendidas, por medo de acarretar num conflito. Isso foi aumentando a confiança dele em fazer essas exigências. Bom, e ao mesmo tempo a Itália começou a ameaçar a Albânia também, demonstrando que toda essa política de apaziguamento não funcionava, digamos assim. E após Hitler conquistar o resto dos Sudetos, ele foi se direcionando à Polônia. E na Polônia ele exigia ou a anexação do território de Danzig e da faixa territorial polonesa que dava acesso ao mar, ou em vez dele anexar esse território, ele iria construir uma ferrovia no território polonês para dar acesso ao mar, e essa seria controlada pelos alemães. Aqui é a Conferência de Munique, em 1938. O Hitlerzinho bonitinho ali, ó. Alianças e tratados nazistas e o encaminhamento para a guerra. Bom, a Alemanha firmou com a Itália e o Japão um acordo para conter o avanço comunista. E isso era focado diretamente na Rússia, na União Soviética. Mas Hitler acabou por fazer um acordo de não agressão com a União Soviética. Pois sabia que se ele brigasse com os comunistas, com a União Soviética e com as repúblicas liberais ao mesmo tempo, com certeza ele perderia, que eram duas potências imensas. O que era esse acordo? Eles não se agrediriam, eles não iriam se enfrentar e iriam conquistar a Polônia juntos. Ou seja, uma parte da Polônia seria para a União Soviética e a outra seria para a Alemanha. E agora a União Soviética, com esse acordo, teria a sua livre expansão pelo Mar Báltico. Foi então, depois desse acordo, que ocorreu a invasão da Polônia em 1939 pelos nazistas. E ela foi tomada em 3 semanas. Gente, é muito rápido. Resumindo. Depois da tomada da Polônia, a Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha, porque era aliada da Polônia, e foi seguida pela França, porque a França estava no colo da Inglaterra, estava se protegendo atrás da Inglaterra desde o começo. Nesse primeiro ano de guerra, de 1939, até a Itália se manteve neutra no conflito. Como se deu o desenvolvimento militar da guerra? Eu vou parar antes de Stalingrado. Vou parar antes de Stalingrado. Bom, a primeira etapa foi exclusivamente europeia, seguida de um conflito generalizado que alcançou o teor mundial. Com a Inglaterra declarando guerra contra a Alemanha, todos os territórios que faziam parte do Império Britânico, com exceção da Irlanda, entraram no conflito. E até o ano de 1940, onde a Itália entrou decisivamente na guerra do lado de Hitler, nenhum outro país europeu havia entrado na guerra, a não ser os países que tinham sido ocupados pela Alemanha e que foram utilizados como base para atacar a França, que foram Noruega, Bélgica e Holanda. Na primavera de 40, os alemães dominaram quase toda a França em 6 semanas, obrigando o governo a abandonar até mesmo a capital, em Paris, e obrigar eles também, além de abandonar Paris, se instalarem no sul do país. Eles bateram até mesmo no exército britânico, que tinha sido enviado para proteger as fronteiras francesas
fazendo com que esses caras, com que os britânicos recuassem em completa desorganização, acarretando em diversas perdas, tanto materiais quanto humanas. E essa retirada foi denominada a retirada de Dunkerque. A França, com todo esse conflito dentro do seu território, não tinha condições de continuar a luta e foi obrigada a assinar um armistício com os alemães e italianos em junho de 1940. E nesse momento, Hitler detinha um domínio de toda a Europa, ressalvando algumas exceções. Além de manter relações com a União Soviética apenas em momentos de interesses, a imensa diferença ideológica entre os dois não deixava eles firmarem uma paz duradoura. Então eram somente acordos pontuais. Nenhum acordo seria levado muito adiante, devido a essa discrepância de ideologia entre os dois. Aqui a foto de Hitler e seus generais passeando em Paris, na frente da Torre Eiffel. Eu tentei achar uma foto que eu tinha conversado com o Rafa, até para mostrar depois, que é Hitler rindo na frente da Torre Eiffel. É muito bizarro. Essa foto dá até arrepio, gente. Bom, vamos falar agora do Holocausto. Ele foi um genocídio cometido pelos nazistas ao longo de toda a guerra e vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhos de Jeová, deficientes físicos e mentais, além de opositores políticos. O Holocausto é denominado pelos judeus como Shoah, que chama catástrofe. Em 1939, a cúpula nazista começou a discutir sobre como tratar a questão judia na Europa, ou seja, como eles iriam limpar a Europa dessa raça, certo? O começou com campos de concentração em 1930 já. Então, só que campos de concentração e os extermínios eram feitos por um outro grupo que eu vou começar a comentar aqui embaixo. Peraí. Dentro desses campos de concentração, esses campos de concentração não tinham sido preparados para exterminar as pessoas, mas sim estocar, digamos assim. E quando a guerra começou, os judeus desse leste europeu começaram a ser agrupados em guetos, que era um local específico da cidade, cercado pelas tropas nazistas, e era separado para abrigar somente judeus. Esses guetos eram, digamos que um entreposto, né? É um lugar onde eles deixavam os judeus por um tempo para depois serem levados para os campos de concentração e posteriormente os de extermínio. Os primeiros judeus vítimas desse plano de limpeza foram alvo do grupo Ernstgruppen, que era o grupo de extermínio. Esse grupo de extermínio atuava na Polônia e nos países bálticos, e na parte do território soviético que os nazistas estavam ocupando. A atuação deles era simples: limpavam os judeus por meio de fuzilamento. A solução encontrada foi promover a execução dos judeus em câmaras de gás que foram instaladas em campos de concentração. Alguns campos de concentração eles instalaram e eles fizeram, né, montaram campos de extermínio, além dos campos de concentração que já tinham vigentes. A diferença entre campo de concentração e o campo de extermínio é que no campo de concentração, além de, no final, os judeus serem mortos, eles eram obrigados a fazer um trabalho de mão de obra forçado, passavam fome, passavam sede e, como eu comentei com vocês em off, em algumas aulas, nesses campos eram feitos os testes médicos, aqueles testes com cobaias humanas que eu conversei com vocês anteriormente. Então sim, foi aqui. Bom, a ideia de câmaras de gás foi importada de um programa de eutanásia, que também era conhecido como Action T4. Esse programa, eles executavam os caras que eram inválidos, os deficientes físicos ou mentais, que não conseguiriam fazer o trabalho forçado que eles queriam. Esses eram os primeiros a ser executados. O resto era até ficar inválido.
pelo trabalho forçado, fome, essas coisas. Os campos de extermínio construídos pelos nazistas a partir de 1941 foi Chelmno, Belzec, Sobior, Treblinka, Auschwitz, que eu acho que é o que vocês conhecem mais, e Majdanek. Todos eles eram localizados na Polônia e o primeiro que foi construído foi Belzec. E nele foi desenvolvido a câmara de gás à base de monóxido de carbono que matava por asfixia. Depois foram construídos em outros campos outro tipo de câmara de gás que utilizava o Zyklon B para assassinar os prisioneiros. E eu já falei da questão médica e tal. Aqui são túmulos que foram construídos em cima, onde o pessoal era enterrado naquela época. Então, faziam um valão coletivo, jogavam os corpos dos judeus e enterravam. E aqui, um pouco mais tarde, né, eles colocaram essas sepulturas em sinal de respeito, digamos assim, dessas pessoas que morreram. E vocês podem ver que as lápides são lisas, porque não tinha controle, não sabe quem morreu lá. Então, as lápides são simplesmente para prestar respeito para as pessoas que morreram naquele local. Um avanço implacável nazista. O Hitler sabia que se tirasse a Inglaterra da guerra, ele podia voltar à sua linha ideológica principal, que era acabar com o comunismo. Então, ele voltou todo o seu poderio naval e aeronáutico para a Inglaterra. Por quê? Por que esses dois? A Inglaterra é uma ilha, ela é isolada numa ilha. Então, o único jeito de invadir ela é ou por navio ou por avião. Mas, né, como a gente vê desde a época de Napoleão, a Inglaterra tem um poderio imenso naval. Então, tipo, ela é a dona dos mares. Fazendo com que Hitler, tipo, não conseguisse adentrar efetivamente no seu território. Ele conseguiu por meio dos paraquedistas, mas esses paraquedistas não conseguiam manter posições porque não tinha como chegar a suprimento, mais tropas, essas coisas. Mas, com esses ataques, a Inglaterra, a Inglaterra, ficou meio que inviabilizada de continuar. O Hitler deixou ela meio que inviabilizada de fazer um contra-ataque. Enfraqueceu muito a sua estrutura. Então, Hitler, vendo que não teria como a Inglaterra se virar contra ele do nada, se direcionou para a União Soviética, quebrando o Pacto de 1939. Isso foi em julho de 41, quando as tropas nazistas atacaram de surpresa as primeiras cidades do território da União Soviética.